tema da minha mensagem hoje é vigilância ou destruição. E essa palavra destruição não é uma palavra que eu escolhi, é uma palavra que está no texto. Vocês vão ver. Aqueles que não se arrependem de seus pecados serão destruídos, despedaçados, cortados ao meio. Esse é o sentido. Então, para você ver que o bom de expor a Escritura como nós fazemos, né, a pregação de forma expositiva, é que não tem por que aterrorizar vocês e não tem por que também passar a mão na cabeça. Apenas seguimos aqui o Evangelho. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 35 até o 40, o restante a gente lê depois. Lucas 12. O que eu falei? Lucas 12. Vocês estão... Lucas 12, versículo 35, por favor. Estai preparados e acendei vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo se lhe abra a porta. Bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isso: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não deixará o ladrão entrar. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Você já recebeu uma visita inesperada? Alguém que talvez ligue para você faltando 5 minutos para chegar na sua casa e diga assim: olha, 5 minutos eu estou chegando aí. E sua casa estava meio virada de ponta cabeça e você estava todo meio perdido. Ou pior, né? Existe algo pior do que isso. Você só sabe que a pessoa chegou quando você escuta o toque-toque na porta e toma um susto. Estava conversando com um conhecido que mora nos Estados Unidos essa semana. E, por exemplo, aqui nós temos muitas famílias que fazem educação domiciliar. E eu mesmo já fui convocado pelo Conselho Tutelar 2 vezes para prestar esclarecimentos sobre o que eu faço com os meus filhos. E os levei material e todas essas coisas aí, né? Só que lá nos Estados Unidos, o Conselho Tutelar, que não é esse nome, mas o Conselho Tutelar de lá, eles agem de uma maneira um pouco diferente. Eles visitam você, sem você saber. Então, aplicam testes no seu filho de supetão, para saber se de fato eles estão sendo alfabetizados da forma correta. E é claro, né, quem faz o ensino domiciliar de forma digna e coerente não precisa temer em relação a isso. Mas você imagina o choque que deve ser para uma família. De repente chega lá o Estado fazendo uma avaliação com seus filhos. Deve ser algo bem constrangedor, ou até não, né? Deve dar até um pouco de medo. É interessante que essa parábola aqui, ela começa dizendo que haverá um dia em que um Deus vai nos visitar. Haverá um dia em que nós teremos um encontro com o Senhor. E será da mesma forma. O encontro não esperado, a data não está marcada, o dia que ele virá ninguém sabe, a hora muito menos, mas haverá um dia em que todos nós teremos um encontro com o Senhor. E se podemos resumir toda essa parábola em apenas uma palavra ou uma sentença, seria: estais preparados. Constantemente é isso aqui que nós vemos. Estejam preparados, estejam atentos, as ilustrações mudam, mas o objetivo é o mesmo. Um dia todos nós teremos um encontro com o Senhor, quer você queira ou não. Quer você esteja preparado ou não. Quer você acredite ou não. O que a Escritura diz é que todos nós teremos um encontro com o Senhor. E aqui então ele vai dar a ilustração, vai contar uma parábola, fazer uma analogia, dizendo que é o seguinte: ele vai comparar servos fiéis e aqueles que não foram fiéis. Servos que foram vigilantes e aqueles que não foram vigilantes. E eu vou fazer uma pergunta a vocês, mas eu só vou responder no final. Pense, o que você gostaria de estar fazendo no exato dia da volta de Jesus Cristo? Gostaria de estar num culto como esse? Orando na sua casa, dormindo? Participando de um pequeno grupo, sei lá, com a família? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Eu não sei quanto a você, mas esse texto vai nos dar alertas que você devemos atentar e muito. Eu quero passar 2 princípios aqui então. Põe primeiro, por favor, ali, meu irmão.
primeiro princípio é o seguinte: mantenha-se atento e vigilante. É quase que uma redundância, mas é proposital. No versículo 35 e 36 ele vai dizer: estai preparados e acendei as vossas candeias, sede semelhantes aos que esperam o Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo se lhe abra a porta. Candeia era uma espécie de vasilhame, onde se colocava uma vela, uma lamparina, algo que acendesse. Lembrando que aqui é um tempo antes de Thomas Edison, por conta disso não havia luz elétrica. A melhor tradução aqui seria a seguinte: estejam sempre vestidos de modo a estarem prontos para a ação. Porque no original dá esse sentido de que o servo, mesmo em uma noite ou até em uma madrugada, ele deve estar com uma roupa onde que, se ele ouvir o toque-toque na porta, ele possa rapidamente se aprontar, sem se enrolar, e não apenas abrir a porta para o seu Senhor, mas servi-lo da melhor maneira possível. Estar sempre preparado para receber, é isso que vai dizer a Escritura. E no versículo 38, é interessante que ele vai dizer assim: quer venha no começo da noite ou no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim o encontrar. Essa tradução que eu estou lendo aqui, né, Almeida século 21, eu prefiro um pouco a outra, né, Almeida Revista Atualizada, porque ele vai dizer assim: olha, se ele vier na segunda ou na terceira vigília, vocês devem estar preparados, porque ali ele está fazendo alusão ao contexto judaico. E eles contavam as horas, pelo menos os judeus, né, de 4 em 4 horas. Por exemplo, às 6 horas da tarde era a primeira vigília, das 6 às 10, depois das 10 às 2 a segunda, e das 2 às 6 da manhã a terceira. E ele está dizendo: olha, se ele vier depois das 10 da noite, já estejam preparados. E toda a parábola nós vamos ver o Senhor nos alertando, dizendo: não relaxem. Não haja um momento sequer onde vocês sejam relapsos em relação à fé de vocês. E a ilustração aqui, né, a parábola usando sentinela, é interessante por conta disso. Quem já foi militar, aqui ou tirou serviço noturno, sabe como que é. À noite é a hora que você está mais cansado. É a hora que o seu corpo já não está aguentando, e normalmente é aquele silêncio danado que às vezes o sentinela até pensa: não aconteceu nada durante o dia, será que agora vai acontecer alguma coisa? E a tendência normal é o quê? Relaxar. Dá aquela cochiladinha rápida, aquela piscada que dura 5 minutos. Mas o Senhor vem dizer aqui: não relaxem. Não pensem assim. Estejam alertas o tempo todo. Por quê? Porque ladrões, eles vêm justamente nessas horas. Nas horas onde se está mais cansado, mais debilitado, onde não se tem tanta atenção. Justamente nessas horas. E ele vai usar essa ilustração do ladrão no versículo 39. Olha o que ele vai dizer: sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Ladrão não marca a hora. Não manda mensagem via WhatsApp dizendo: se prepara que eu estou indo. Não. Ladrão simplesmente vem e invade. E é óbvio, né? Não é o tema aqui, mas já é uma confirmação que, de fato, eu e você, nós não devemos dar ouvidos às pessoas que datam a volta do Senhor, que colocam às vezes ano e até dia. Essas pessoas devem de tudo ser colocadas de lado, porque, ora, porque se a própria Escritura diz que quanto àquele dia e hora ninguém sabe, como assim há pessoas datando o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe um dos motivos do porquê eu não sou adventista do sétimo dia? Pastor, porque a teologia deles é baseada em uma mulher, Ellen White? Também, mas não apenas por isso. É porque as profecias deles falharam. Falharam. O seu mito fundador, o advento, daí vem o nome adventista, William Miller, ele pregou durante 25 anos. Ele colocou até data quando seria o regresso ali do Senhor Jesus Cristo. Ele era um agricultor batista, e então ele olha para Daniel, capítulo 8, e interpreta aquela passagem das 2.300 tardes e noites, e ele faz o quê? Ele faz um cálculo. Calma aí, aqui, mais para lá, menos para cá. E então ele diz: olha, tal dia Jesus vai voltar. E ele vai e coloca, né? Em março de 1843. Ele ficou 2 décadas e meia
dizendo que Jesus voltaria em março de 1843. Isso fez com que as pessoas que o ouvissem vendessem seus bens, terrenos, casas, tudo. Porque Jesus vai voltar com o objetivo de acumular as coisas. E as pessoas fizeram isso, e o que aconteceu? Jesus atrasou, não veio. E ele então faz uma recontagem, ele diz, olha, talvez eu usei o calendário lunar e eu teria que usar o solar, e então ele vai e coloca um ano para frente, dia 22 de outubro de 1844. Jesus não vem também. Esse dia é conhecido no meio do adventismo como o dia da grande decepção. Como? Como acreditar em pessoas que falham logo no seu princípio, no ponto de partida? Eles erraram bem no começo. O que nos garante que tudo aquilo que eles falam depois disso é verdade? E sabe o que foi pior? Mesmo William Miller tendo assumido depois que ele errou, os seus seguidores, por conta de 25 anos o ouvindo, continuaram acreditando. Mesmo ele tendo falado, olha, errei. Sabe por que eu não sou testemunho de Jeová? Porque eles colocaram tantas datas para Jesus voltar, mais tantas. 1904, 1940, 1947. Eles vão chutando, né? Uma hora certa, óbvio. A última, se eu não me engano, é 2032. Uma hora vão acertar, óbvio que vão. Não tem como seguir pessoas que datam aquilo que a Escritura é explícita em dizer. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. Absolutamente ninguém. É tão certo que no sermão profético de Jesus Cristo, olha o que ele vai dizer, Mateus capítulo 24. Mas quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém. Absolutamente. Mas quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas é interessante que uma apóstola chamada Valnice Milhomes, aqui, do nosso país, ela diz que vai ser num sábado. Jesus vai voltar no sábado. Então teríamos que dar uma corrigida ali, né? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, vírgula, Valnice. Essa aí está sabendo também. E é de suma importância fazer isso que eu estou fazendo, citando nomes, para que você saiba quem você está ouvindo e quem você está seguindo. No versículo 37 do capítulo aqui de Mateus, vai dizer que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão estar como nos dias de Noé. Lembra, Noé ficou durante anos pregando, o dilúvio virá, o dilúvio virá, o dilúvio virá. As pessoas nem ligavam para ele. Diz a Escritura que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Não eram coisas ilícitas. Comer, beber é uma maravilha. Casar, fantástico. Só que ainda assim, ele diz, o dia do Senhor vai ser assim, as pessoas vão estar fazendo o que é normal. Quando de repente, bum, ele volta. A Escritura é taxativa em afirmar, eis que estou à porta e bato. É taxativa em dizer que nós estamos nos últimos dias. E quando eu preguei Apocalipse, eu expliquei, a expressão últimos dias significa, né, ela compreende, desde quando Jesus veio até a sua volta. E se para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, ou seja, ele está às portas mesmo. Constantemente é isso que nós vemos. São apenas várias formas de avisar que o Senhor está vindo. Mas ainda que Ele não volte quando nós estivermos em vida, nós iremos para Ele. De uma forma ou outra teremos encontro com o Senhor. Ou Ele volta, como diz a Escritura, que Ele está prestes a voltar, ou mais cedo ou mais tarde, levando em consideração a média brasileira, 75 anos, teremos um encontro com Ele. E você sabe, a Escritura diz que a vida é um sopro. Sim. Pessoas mais velhas e mais novas, todas, têm encontro com o Senhor diariamente. Falei aqui, acho que um dos últimos cultos, né? Marília Mendonça foi trabalhar, pegou um avião para ir para outro lugar. Encontro com o Senhor. Gugu Liberato vai arrumar teto da casa. Então, arrumando aquele teto, ele tem um encontro com o Senhor. Todos. Um irmão muito precioso de uma de nossas igrejas, ele estava em sua casa com a sua esposa. E a esposa, então, disse assim, vou ao mercado, já vem, um mercadinho perto. Gastou 15 minutos. E esses 15 minutos ela foi, voltou e viu o marido infartado. Pronto, encontro com o Senhor. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde nós teremos um encontro com o Senhor. E eu e você devemos sempre lembrar como eu estou em relação à minha vida. Eu estou alerta, como diz a Escritura. Estou me mantendo dessa maneira. Por isso que
o arrependimento e o acerto com Deus em vida é de suma importância. Porque, meu irmão, depois que morreu, esquece. Pode pagar lá trezentão para o padre, para a missa de 7º dia. Acabou. Pode fazer novena, culto de corpo presente. Já era. E você temos que fazer o que é certo agora. Não ficar procrastinando, né, jogando para frente. Não, a partir da semana que vem eu vou pegar filho. Do próximo mês. Virada de ano, normalmente as pessoas dizem isso, né? Esse ano eu vou fazer um compromisso com Deus. Não, espere chegar ao final do ano para isso. Sabe por quê? Não sabemos se chegaremos lá. Qual a segurança você tem para dizer que o ano que vem vai ser um ano diferente? Que o ano que vem eu vou ter uma vida melhor para com Deus. Vou me dedicar mais. Ninguém pode dizer isso. Na hora que o Senhor voltar, é o fim. E ele diz uma outra parábola também, a parábola das 10 virgens, que é a mesma coisa. 5 virgens preparadas e a outra 5 não. E então o noivo volta, a porta se fecha, fim. Não há nenhuma possibilidade depois. Avisos são dados constantemente a mim e a você, assim como essa parábola. Hoje é mais um dia do Senhor nos avisar. Constantemente nós ouvimos esse aviso. Constantemente o Senhor nos lembra de que a nossa vida é como uma neblina, é como um sopro. Só que por vezes nós ignoramos e achamos que não, assim, ele vai voltar, mas não tão logo assim. Há tempos para eu fazer alguma coisa. Martim Lutero certa vez disse assim: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É assim que eu e você temos que viver. De fato, esperando que a qualquer momento o Senhor vai voltar. É tão certo que Mateus 24, aquele sermão profético também, olha o que Jesus vai dizer. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Lucas 21, 34. Põe ali, Miguel. Tem ali. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda com uma armadilha. A armadilha, sabe? A armadilha, né? O bichinho que cai nela ali, ele não espera. Então, a Escritura vem dizer para mim e para você, cuidado, para que as preocupações aqui dessa vida, para que elas não sejam como uma armadilha para mim e para você. E ainda se dá embriaguez, né? Os pecados também. Cuidado, pensando assim, não, um pecadinho aqui, depois é só orar que Deus perdoa e acabou. Isso não dá tempo de você orar, meu irmão. Sempre vigilantes. No versículo 37, é interessante que vai dizer assim: bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Repare aqui. O Senhor os servirá. É o que está dizendo a Escritura. Jesus, por vezes, ele coloca algumas parábolas ou algumas situações que chocavam o seu público primário. Lembra lá na parábola do filho pródigo? Onde ele diz que o filho sai, gasta todo o dinheiro do pai. Primeiro diz, né? Pai, me dá a parte que me cabe na herança. Em outras palavras, aquele filho está dizendo o seguinte: pô, velho, já que tu não morre, dá o dinheiro para mim que eu quero gastar. Desejando a morte para o pai. E então, quando ele volta, diz a Escritura que o pai vai ao encontro dele. Quando ele estava lá na porteira, o pai vai ao encontro. Quando Jesus conta essa parábola, aquilo choca aqueles homens, sabe por quê? Aquilo era impossível a um pai judeu. Pais judeus são extremamente rigorosos, quase que não sorriem. Dá o braço a torcer por conta de filho? Nunca. Então Jesus vem e fala essas coisas que os chocam. E aqui também. Repare que aqueles que forem achados vigilantes, o Senhor os servirá. Não apenas vai ser servido, mas diz a Escritura que o Senhor os servirá. É por isso que Jesus constantemente é mostrado lavando os pés dos discípulos, dizendo que eu vim para servir e não ser servido. E aqui nós já vemos uma outra diferença gritante do cristianismo para as outras religiões. Porque em muitas outras religiões o padrão é nós servimos aquele Deus. Iemanjá, ela é servida, você tem que pôr o barquinho, perfume, abacaxi, as coisas lá e joga para o mar.
É assim, se serve. E não apenas nas religiões, na mitologia é assim também. É interessante que na mitologia grega, Zeus, né, o supremo deus do Olimpo, ele está lá, no alto, e de repente ele vê um homem muito bonito chamado Ganimedes. E então ele vai e rapta Ganimedes, para que Ganimedes o sirva na mesa e na cama. Sim, os deuses lá tinham esse probleminha aí. O nosso Deus é o único que diz que vem para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. A tradução mais ideal aqui seria: solenemente vos declaro, o Senhor irá preparar uma mesa para aqueles. E o segundo e último princípio para encerrar, põe ali, por favor. Irmãos, você não vai saber hoje que a semana do dor na garganta é terrível. Só Jesus na causa. Segundo princípio, os infiéis serão despedaçados. Não é palavra minha. Eu usei exatamente a palavra que está aqui. Acompanhe comigo do versículo 41 em diante, por favor. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que encarregará a todos os seus bens. Verso 45. Mas se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora em voltar, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e despedaçará, e lhe dará o destino com os infiéis. Percebeu a palavra? Despedaçará. Olha para cá. Pedro, ele faz uma pergunta: Senhor, isso aí, o senhor está dizendo para a gente aqui que é discípulo, ou no caso é para esse outro povo aí? Repare que Jesus ele não responde. Talvez dizendo assim, o seguinte, né, Pedro, olha, o mais importante é que você seja um administrador fiel. Isso é o mais importante. Mas então ele conta essa parábola, dizendo o seguinte: olha, um senhor sai para viajar e deixa um de seus servos encarregado de cuidar das outras pessoas. Então este servo a quem ele confia de cuidar das outras pessoas, ele pensa consigo mesmo: o Senhor acho que está demorando demais. E ele começa então a espancar os seus conservos. Ele que era para cuidar, para prover, para respeitar os outros servos, ele não faz isso. Há basicamente duas interpretações aqui. A primeira é a seguinte: a primeira é que aquilo foi direcionado aos discípulos, e se foi direcionado aos discípulos, Jesus está basicamente direcionando aos líderes, bispos, presbíteros, pastores e por aí vai. Sabemos que é a minoria que faz esse tipo de abuso. Espanca, infelizmente tem, é verdade. Mas a maioria se preocupa com o rebanho. A maioria cuida. Eu conheço um tanto de pastores que pagam para trabalhar na obra de Deus. Por conta da igreja não ter condição, eles mais colocam do seu bolso do que a igreja pode oferecer o mínimo para eles. A maioria é assim. Em nossa cidade há muitos assim. Mas via de regra, infelizmente também existem esses outros aqui. Aqueles que abusam da ovelha. Aqueles que estão preocupados em tosquiar não apenas o pelo, mas, se possível, chupar até o osso da ovelha. Essa é a primeira interpretação. Mas a segunda é que não é direcionado apenas aos líderes, mas a toda a igreja. Sim, porque se manter atento e vigilante é algo que toda a igreja deve se manter. E eu, basicamente, óbvio, né, acredito mais nessa daqui. A Escritura vai dizer que esses que se mantêm vigilantes e atentos, esses serão bem-aventurados ou felizes. Esses que perseveram. Por que perseveram? Porque a vida cristã não é fácil. Não, não é. A vida cristã, por vezes, é luta, batalha, dificuldades em cima de dificuldades. E é tão interessante que, em oposição a esses que serão bem-aventurados, a esses que serão benditos, aqui a Escritura vai dizer que a sorte do outro também é mostrada. A sorte entre aspas, né? Um azar danado. E repare, aqui ele fala sobre um servo com duas escolhas. Não, ele diz dois servos. Ele diz um servo diante de duas escolhas. E na nossa vida é assim. Sempre teremos basicamente duas escolhas. Não. Esse negócio de plano C não existe. Ou somos fiéis ou infiéis.
ou obedecemos a Deus ou desobedecemos ao Senhor. E esse servo, maligno, diz assim em seu coração, como diz aqui o verso 45, acompanha comigo, por favor. Mas se aquele servo disser no seu coração, o meu Senhor demora em voltar. Ou seja, ele está fazendo ali, basicamente um monólogo, uma discussão consigo mesmo. Se ele disser no seu coração, ou seja, ele está ali pensando, eu acho que é historinha esse negócio aí, acho que não funciona muito bem assim não. Eu acho que vai demorar muito mais para voltar. Pedro, ele vai dizer assim em sua segunda epístola, põe ele, por favor. 2 Pedro 3, 4. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão os zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo que nos últimos dias as pessoas constantemente vão dizer isso. Cadê? Se Jesus Cristo aí está pior que noiva para se arrumar, 2000 anos, e não volta. Ou seja, é balela, é mentira. Mas a Escritura diz que ele volta. Essa parábola é justamente para mostrar isso. Que errados são aqueles que não acreditam em sua volta. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai bater as portas. E todos nós aqui sabemos. Todos nós temos um senso de que aquilo que é certo e o que é errado, do que devemos fazer. Olha, eu falo para vocês por experiência. Eu não era nem crente. Mas está lá, eu moleque, novo de tudo, ímpio demais. E eu sabia. Mais cedo ou mais tarde tem que ir para a igreja, não adianta, né? Aquilo lá é o certo. Só que o que eu pensava? Pensava comigo mesmo, quando diz verso 45. Vou aproveitar bastante a adolescência, bastante a juventude. Vou aproveitar bastante o meu vigor físico. Aí então, quando eu estiver velhinho, aí eu vou para a igreja. Porque velhinho, os prazeres do mundo, a única coisa que ele tem talvez é comida, né? E olha lá, não pode nem comer muito colesterol. Então, eu pensava assim comigo mesmo, quando eu for velho, eu vou para a igreja. Eu busco a Deus. Quem disse que eu vou chegar à velhice? Quem disse que vocês vão chegar? Não há essa certeza para ninguém. Não há certeza do dia de amanhã. Como assim então? Amanhã farei o que é certo. E não era qualquer divertimento que esse servo aqui tinha. Ele era sádico. Sádico em que sentido? Ele se satisfazia, ele tinha prazer na dor alheia, espancava os seus servos. Espancava. Comia, bebia, embriagava os prazeres da vida moderna. É isso que todos querem. Querem desfrutar dos prazeres da melhor maneira possível para só então, depois de muito tempo, buscar ao Senhor. É por isso que pessoas como Dom Juan, lembra Dom Juan? Dom Juan, ele tinha uma mulher por noite. Essas pessoas são o foco de muitos ímpios. Eles pensam que isso é uma vida boa. Olha, eu saí com 30 mulheres no ano. Eles pensam que isso é ser homem. Sabe o que é ser homem? É aguentar a mesma 30 anos. Isso é ser homem. 50 mulheres no ano. Aguenta a mesma 50. 50 anos com a mesma. Isso vai provar quem somos. Mas eles se esquecem de que há, não só amanhã, mas há uma eternidade toda depois de amanhã. E todos nós, um dia teremos esse encontro com o Senhor. Para encerrar no versículo 46, 46 não, né? Terminar depois dele. 46 vai dizer assim: virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino com os infiéis. Aqui o sentido é cortar ao meio, né? Virá o Senhor numa hora em que o servo não espera e o cortará ao meio. Muitas pessoas eram mortas no começo da igreja primitiva, literalmente desse jeito aqui. Elas eram crucificadas em X, virava naquela roda de ponta cabeça, com as pernas para cima, aquele serrote enorme, um algoz do lado de lá, um do lado de cá, e começava. E despedaçava. Esse é o sentido do texto. Cortará ao meio. Despedaçará. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu não consigo ver o Jesus, paz e amor pregados em muitos lugares.
aquele Deus que não condena jamais, aquele Deus que é apenas amor, aquele Deus que não julga, que não condena. Onde está esse Deus? Basta que você leia a Escritura de forma corrida, e você constantemente vai ver mensagens de juízo. Meu Deus, serão cerrados ao meio, e terão a sorte com os infiéis. O pior não é esta primeira morte trágica, cerrada ao meio, não. Despedaçado, não. O pior é a segunda. Porque você lembra que Jesus disse? Os capítulos anteriores eu disse isso. Jesus diz assim: não temam homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno. A morte trágica, oh, deve ser horrível. Mas ela não é nada comparada com a segunda morte, com aquela que Jesus pode nos condenar. Sim, e é Ele. Ele tem as chaves do inferno e do abismo. Não, não é Satanás. As pessoas pensam que o diabo é o chefe lá do inferno. Não, não é. O que diz a Escritura é que não há nada que não esteja debaixo do controle do Senhor. Então até o inferno é Ele que controla. Então é por isso que eu e você devemos temer a Ele. Agora, os cristãos modernos, eles aprendem, não com uma teologia, com uma boa teologia, mas eles são educados biblicamente através de músicas. E então eles montam a imagem de um Deus amor, que não faz mal para ninguém, que não passa de uma mistura ali mal ajambrada de worship com um pregador de autoajuda. E eles pensam, Deus não existe. Esse Deus aí, de forma nenhuma. Por que eu digo isso? Essa semana uma moça lésbica, ela me xingou demais nas redes sociais, muito. Eu escrevi um post lá, né, sobre a Bruna Carla, que ela disse somente o óbvio, né? O cara o chama, um amigo, disse: olha, você vem cantar no meu casamento? E o amigo era gay, ela disse: não, não vou. Digo que você casar com uma mulher, eu canto. Zero espanto para nós. Se espera que todos se posicionem dessa forma. Então eu escrevi, e por incrível que pareça, eu nunca tive tanto compartilhamento igual esse. Eu saí de casa, estava com 60 mil curtidas. Falei, nossa, Deus do céu. Tem uns fã-clubes, fã-clube dela, da Bruna Carla, compartilhou lá, então, tudo que é lá. E uma moça mandou assim, né? Daí não tinha nem como ler mais, né? Não sei quantos mil comentários lá, vou ficar lendo, não dá, né? Só que tinha uns que destacavam, e essa moça, ela me disse assim: esse Deus perverso que vocês pregam, esse eu não quero. Eu disse a ela: esse Deus perverso ao qual eu prego é o único que existe. Ou você se arrepende do seu pecado e se dobra diante do Senhor, ou o Senhor vai te despedaçar. Palavras minhas? Não. Era só isso aqui. É isso que acontecerá com todos aqueles que não se arrependem. O Senhor é cruel em fazer isso? Não, não é. Justo. Justo. Temos sempre duas escolhas: ou você é o servo fiel ou infiel. Ou você é vigilante, ou você não é vigilante. E então você faz o errado, e Deus é mau por te punir? Não, não é. Pode ter certeza que não. Deus não é injusto, jamais. E para terminar, no versículo 47 e 48, olha o que ele vai dizer. Versículo 47. O servo que conhecia a vontade do Senhor e não se preocupou, não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Veja, aqueles servos que não souberam a vontade do Senhor. Você consegue imaginar isso? Você sendo cobrado por uma coisa que você não sabia? Como assim? Eu estou sendo punido por algo que eu não sabia. Essa talvez é a desculpa que os índios lá da aldeia mais longínqua do Amazonas podem dizer: eu nunca ouvi. Essa talvez é a desculpa que prostitutas podem dizer, traficantes, drogados: eu nunca entrei em uma igreja, eu nunca ouvi o evangelho. Por esse motivo, eu não posso ser cobrado. Quem disse que não?
Você não soube a vontade do Senhor? O problema é seu, tinha que ter dado um jeito de saber. E além do mais, não há de forma alguma uma ignorância absoluta, a ponto de alguém poder dizer, eu nunca soube. Sabe por quê? Romanos 1:18, Paulo começa a dizer assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele começa a descrever ali, né, que os homens, eles abandonaram a Deus. É isso que acontece, os homens abandonam a Deus. Ele diz, Deus se faz conhecido através da natureza, do sol, de tudo que é lugar. Você tem a obrigação. Ele vai terminar o capítulo dizendo assim, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porque o eterno poder do Senhor, a sua presença, elas devem ser conhecidas por meio das coisas que foram criadas. Você necessita conhecer a Deus através da criação. Você precisa disso. É de suma importância que você olhe para esse mundo totalmente organizado e veja, é impossível isso aqui ter vindo do nada. Não pode. Hoje estava vindo para cá, né? Eu vim mais cedo e estava bem o sol caindo, né? Todo aquele amarelo atrás das montanhas aqui onde nós vivemos, um vale espetacular. E eu conversando com a minha esposa, como pode pessoas dizerem que uma explosão gerou as coisas em ordem? Não dá. É um jeito de colocar a verdade para debaixo do tapete. Mas o que a Escritura diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, são conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aquele que soube? E aquele que soube a vontade do Senhor, aquele que teve a oportunidade? Esse diz a Escritura que vai ser muito mais castigado. Ele sabia o que era certo, e mesmo assim não fez. Sabe quem são esses? Sabe? Vocês? Nós estamos aqui nessa posição. Nós jamais poderemos argumentar, eu não soube. Você soube muito. A quem mais é dado, mas é cobrado. É um privilégio frequentar uma boa igreja, uma igreja bíblica. Mas é um peso muito maior. Sim, você vai ser muito mais cobrado por conta das suas atitudes. Por conta daquilo que você faz. Nós não temos a possibilidade de sermos pouco castigados. Não temos. Nenhum de nós aqui. Se não obedecermos ao Senhor, não poderemos dizer, Senhor, pelo menos poucos açoites. Jamais. Aqui é de muito para muito mais. Porque todos nós soubemos. O que a Escritura vai dizer é que o Senhor, de fato, Ele está às portas. O que você temos que fazer? Obedecê-lo. Fazermos o que é reto. Sermos fiéis e obedientes a Ele. Porque não sabemos a hora que Ele vem, ou a hora que queremos ter um encontro com Ele. Que o Senhor possa, de fato, achar em nós, homens e mulheres, que o temem em todo o tempo. E aquela primeira pergunta que eu fiz, lembra? O que você gostaria de fazer quando Jesus voltasse? Fizeram essa pergunta para um grande homem de Deus, sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, eu gostaria de fazer o que eu faço todos os dias, porque a minha vida é para o Senhor, o meu trabalho é para Ele, o meu casamento, a educação dos meus filhos, o meu lazer, até nisso, eu glorifico o Senhor, portanto, não importa, eu quero estar fazendo o que eu sempre faço, porque eu vivo uma vida que glorifique o Senhor. Que eu e você venhamos a ter esse coração, de saber que nós não glorificamos a Deus apenas nos cultos de domingo, de quarta-feira ou nos pequenos grupos. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos?